Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do SMcast, podcast exclusivo da SM Tratores. Este que é o primeiro podcast de uma concessionária de máquinas agrícolas do Brasil, disponível aqui no YouTube e também no Spotify. Então eu queria te fazer um convite de se inscrever aqui no canal do YouTube da SM Tratores, escanear o QR Code aqui na tela e também acompanhar o nosso conteúdo nas diversas redes sociais. Vai ser um privilégio para nós ter a companhia e a audiência de todos vocês em mais um episódio. Episódio este que é especialíssimo, porque eu estou recebendo uma convidada muito especial, uma amiga, e eu queria dar as boas-vindas a Lilian Ribeiro, que é sócia franqueada da Estúdio Agro e que muito gentilmente aceitou o nosso convite para participar. Seja muito bem-vinda ao SMcast, Lilian. Ô, Léo, muito obrigada. Eu é que agradeço. É um privilégio estar aqui com você, né? Além de meu amigo, né? Meu irmão em Cristo Jesus. Amém. E né, já temos um tempo aí de convivência, sim, né? E para mim é um privilégio muito grande estar aqui, uma honra, né? Estar aqui no SMcast, né? Já acompanho o podcast já desde que iniciou e grandes nomes, né? Já tiveram sim aqui, pessoas conhecidas, queridas também. Então, é um privilégio muito grande. Obrigada pelo convite. Viu? O privilégio é todo nosso. Eu citei aqui sócia franqueada da Estúdio Agro, mas você teve outras diversas funções e atuações, né? Hoje, né, eu estou como sim sócia da Estúdio, né? Uma empresa do Grupo Estúdio, né? Perfeito. Mas acho que olhando para um pouco do que eu conheço da sua trajetória, sempre ligada ao agro. Posso dizer que é a Lilian sim do agro? Inclusive meu Instagram acabou ficando, né, lilianribeiro.agro, porque eu realmente não consigo me enxergar fora do agro, que né? Legal. Minha vida toda sim tem relação com o agro, né? Uhum. Nos últimos 20 anos, né, muito mais intensamente dentro desse grande agro, né? Uhum. Eu comecei a minha carreira em 2004 dentro desse universo na Cultivar, né? Uhum. Uma revenda de insumos agrícolas em Formosa, Perfeito. que eu tenho um carinho enorme pela Cultivar. Para mim foi assim uma das grandes faculdades da minha vida, uhum, né? Foi a Cultivar, né? Aprendi demais com o Marcelo Franco, né, que é um dos sócios fundadores, o Carlos, né, que foi meu mentor lá dentro. Legal, então eu fiquei 4 anos lá dentro e foi assim, realmente, o tempo de uma faculdade de administração foi o que eu passei lá dentro e aprendi demais, carrego para a minha vida toda, né? Então tenho uma gratidão enorme a eles. Essa apropriação que muitas pessoas têm com o agro, né? Elas apropriam para o nome do agro. Você acha que isso acontece em outros setores também ou é uma particularidade do agronegócio? A pessoa se sente pertencente àquele setor, né? Eu acho que acontece em outros setores, mas o agro é muito particular, né? Sim. É muito, realmente, assim, quem se sente bem dentro desse universo não tem jeito, parece que tá no sangue, tá nas raízes. Verdade, mesmo, né? Verdade. Até a nossa empresa tem já uma tradição, né? Todo sim ano a gente tem uma reunião na Matriz, em Porto Alegre, e aí até vou estar comentando com um dos colegas, né? Porque assim, na minha foto de tipo assim, de brincadeira dentro do nosso grupo, né, lá de sócios, eu tenho uma foto de chapéu, né? E eles pegaram essa foto de chapéu e fez uma caricatura e colocou uma caricatura de todos os sócios do Brasil todo, né? E a minha, tô lá, eu de chapéu, né? E aí o colega falou assim: é muito legal que vocês têm essas coisas, de vocês poderem, vocês criam umas características muito próprias. Eu falei, realmente a gente tem isso, né? Então o agro a gente acaba tendo isso, de se apropriar mesmo e se sentir parte, né? Eu não consigo, como eu estava falando, não consigo me ver fora do agro. Eu até cheguei a cogitar, né, no ano passado, antes de aderir à franquia e me tornar sócia, eu cheguei a cogitar a possibilidade de não continuar dentro do agro, né? Muitas mudanças na minha vida pessoal. Sim. E eu acabei cogitando essa possibilidade. Mas não dá, cara, não dá. Tem uma ligação que é mais forte, não né? Não dá, sabe? Eu sou administradora por formação e por paixão. Perfeito. Eu sempre disse isso. Desde que eu terminei a minha faculdade de administração, eu fui cursar a faculdade, eu já estava dentro da profissão, né? Perfeito. Porque eu acabei sempre trabalhando na área administrativa. E aí, assim, então, assim,
desde que eu terminei o curso de administração, eu sempre falo isso, gente, eu sou administradora por formação e por paixão, porque eu sou apaixonada por essa questão da organização, da administração, dos processos administrativos, né? Eu creio que dizem que não, né, o segredo é a alma do negócio, e eu já penso que, na verdade, a organização é a alma do negócio. Com certeza. Acho que de qualquer negócio, seja até, enfim, a vida pessoal, a profissional, acho que a organização é tudo, e a administração é isso, né? Para mim, a administração é organização, sabe? Acho que não dá para falar de números sem ter organização desses números, não dá para falar de nada, né? Se não tiver organização. A administração, inclusive, ela se aplica a qualquer ambiente, né? Você falou, sim, vem da vida pessoal, passa pela profissional. Acho que sem essa gestão não se consegue resultado nenhum, né? Em nenhum ambiente, nada, né? Em nenhum ambiente, né? A administração é para a vida, né? É verdade. É outra coisa que eu costumo falar. A administração é para a vida. Então, assim, quem cursa, quem faz um curso de administração, às vezes muita gente fala que é por falta de opção, né? Não sabe o que fazer, faz administração. Serve para tudo, mas não é bem assim. Não é bem assim, não é bem assim, sabe? Eu acho que realmente é algo que é muito amplo, né? Eu tinha um professor na faculdade que ele costumava dizer que o administrador, ele, na verdade, ele tem que ser todas as profissões um pouco, né? Porque como é que você administra se você não entende um pouco de contabilidade? Como é que você administra uma empresa se você não entende um pouco de direito? Né? Então, você é um pouco advogado, um pouco contador, um pouco... E porque você precisa... Não é que você precisa fazer com especificidade, claro, nem se compara, né? Alguém que é especialista naquilo, área, né? Ele domina o assunto com excelência e ok. E o administrador, ele precisa ser assessorado por esses outros profissionais, mas como é que você conduz um trabalho na empresa se você não entende o mínimo daquilo? Tem que ter né? o mínimo de conhecimento. O mínimo de conhecimento áreas, sobre todas essas áreas que compõem, né, uma gestão de uma empresa. E aí, assim, então, o administrador, a gente acaba que é meio que o equilibrista também, né? Ele tem que equilibrar todos esses pratos, todos esses pontos. Lógico que buscando o profissionalismo, a excelência em tudo, porque se não houver melhoria contínua, né? A gente vê isso, quem atua nesse universo corporativo vê isso, né? Quantas frentes uma empresa está envolvida, quantos departamentos ela tem, como não administrar isso tudo, né? É necessário essas mentes, né? Sim. Eu até citei ambientes, te conheço de alguns ambientes, mas eu não conheço muitas origens da Lilian. E eu gostaria de ouvir um pouco dessa história, de onde a Lilian é natural. Sim, bom, eu sou natural aqui de Brasília, né? Nasci aqui em Brasília, mas eu até brinco com a minha mãe, que eu falo que minha mãe veio para Brasília só para eu nascer, né? Porque ela veio, ficou aqui pouquíssimo tempo e voltou, não aguentou e voltou para a região dela, né? Na verdade, foi forçada também pelas circunstâncias, né? A minha avó faleceu na semana que eu nasci. A minha avó materna. Sim. E aí a minha mãe acabou, foi mais um fator que impulsionou ela a retornar para ficar com o pai, né, mais próximo. Ela tinha irmão ainda criança, então voltou para dar esse suporte. Mas eu nasci aqui em Brasília e eu costumo brincar também que eu nasci em Brasília, mas eu fui criada pelas fazendas do Goiás. Que legal, que legal. Porque meus pais sempre moraram em fazenda, né? Meus avós são mineiros e vieram para o Goiás na década de 70, se não me engano. E isso, na década de 70, eles migraram de Minas Gerais para o Goiás, na região ali do JK, né? Perfeito. E ali ficaram o restante, né, das vidas deles. Minha mãe e meu pai se casaram e também mineiros, meu pai veio também, né? Meu pai, acho que veio para cá por causa da minha mãe, né? Que ele não desistiu dela. E aí eles vieram e se casaram e constituíram a vida deles sempre aqui, né? A gente morou muito tempo nessa região. Chegamos a mudar uma época para a região de Cocalzinho ali, Pirinópolis, né? Sempre trabalhando com pecuária, né? Meu pai sempre trabalhou em fazendas de pecuária. Lógico, na fazenda não era dele, mas ele sempre cuidou como se fosse, né? Meu pai sempre foi muito dedicado em tudo que ele fazia, né? Então, com o mesmo patrão, ele mudou várias vezes de local, mas com o mesmo patrão, né? O patrão levava, não, tem que cuidar de tal região, ele ia cuidar, enfim. Era desconfiança, né? E é isso. E aí, assim, por último, eu me estabeleci em Formosa, né? Com 15 anos.
A gente chegou a morar também uma época, né? A gente ficou morando, meus pais se mudaram para Formoso, ali em região de Formoso, de Minas Gerais, e eu já era adolescente. E aí a gente, meus pais ficaram por lá por uns 10 anos, mais ou menos. E eu, quando cheguei a morar em Formoso, estudei lá uma época. E depois, para fazer a 8ª série naquela época, né, eu não tinha mais, né? Então assim eu vim para Formosa. E aí, legal. Com 15 anos eu vim para Formosa bom, me estabeleci, criei raízes, né? Criei raízes, não saí mais de Formosa. Saio, viajo, faço o que tem que fazer, mas eu amo Formosa, acho que Formosa tem um potencial enorme, né? Eu acho que não tem porquê, às vezes, a gente buscar fora, a gente tem ali dentro, sabe? Formosa é uma cidade que tem realmente um potencial, né? Dúvidas. Acho que e nós estamos agora numa vertente muito legal de Formosa, né? Movidas muito por esse setor. Movidas pelo agro, né? Vamos combinar. Com certeza, com certeza. Vamos combinar que o agro é o motor realmente. Verdade. E é o agro que impulsiona os demais setores ali, né? Então, assim, o ramo da construção civil é muito forte, mas sem o agro isso também não vai. Verdade. Né? E por aí vai. Então, assim, a gente... eu realmente amo Formosa né, a minha carreira toda ali, né? Que legal. Uma mistura boa, né? De diversas regiões que você frequentou, que você morou. Uma mistura muito boa, porque a região é muito rica, né? Você se recorda das suas primeiras lembranças desse contato com o campo? Você comentou da pecuária, você teve algumas experiências lá nessa fase de infância? Muitas, né? Muitas lembranças. Eu com 1 ano, 2 anos de idade, eu era um mascote, né? Então, assim, meu tio, meu pai, eles saíam para lidar com o gado e eu ia junto, né? Só que eu ia, assim, meu tio era o que mais me carregava, né? Segundo as histórias que a minha mãe... E eu tenho lembranças também, assim, eu tenho lembranças remotas. É engraçado, né? A questão da memória da gente. Exato. Principalmente a memória afetiva, né? E é algo que fica muito forte. E assim, meu tio me levava na cabeça da sela e eu ia muito animada, mas na volta eu voltava dormindo, né? Era cansativo. Qualquer criança, né, que vai como, às vezes assim, e imagina, andar a cavalo, né, aquele balanço gostoso. Mas foi uma infância bem aproveitada, então. Sim, nossa, foi uma infância muito, muito rica, né? Eu falo assim que hoje em dia as crianças de hoje, eu tenho sobrinhos, né, muitos sobrinhos. E eu fico até com pena, porque parece que eles não têm... É muito uma vida muito online, né? Verdade, a deles, né? Verdade. Então, assim, às vezes a minha sobrinha fica o dia inteiro, um domingo inteiro, eu fico olhando no telefone ou na TV, a gente puxa, chama, mas não tem aquilo que a gente teve, né? A gente... Meu Deus, a gente... brincava de desbravar na fazenda, porque a gente saía andando as trilhas de gado mesmo, porque o gado tem aquela coisa de fazer as trilhas, né? Pelo meio, pisoteia e faz a trilha. A gente saía fazendo trilha de gado, assim, saía andando, grota, às vezes até estava correndo algum perigo, mas a gente nem se importava com isso. A gente vivia assim muito livre, né? E lógico, com responsabilidade, com a supervisão da mãe sempre, né? Mas a gente tinha uma infância muito boa, muito gostosa. Faz falta hoje, a gente vê para essas novas gerações, né? Com certeza uma das lembranças afetivas que eu tenho, assim, que é forte demais, é o cheiro do curral. Olha só, que legal, que legal. O cheiro do curral, assim, todo lugar que eu vou que tem curral, aquilo me remete, assim, de cara pra minha infância. Que legal. E o quanto é gostoso aquilo, sabe? Porque realmente vai lá no coração, assim, aquela coisa. Porque eu ia muito pro curral pra tomar leite, que meu pai tirava na hora, acho que nem é muito saudável, né? Mas a gente amava. Nunca ouvi falar que matou. A gente tomava leite tirado lá na hora, assim, no copo. Meu pai botava, a gente levava, já ia, assim, o quarteto, né? Que somos 4 irmãos, né? Eu, mais 2 irmãs e um irmão caçula. E a gente ia o quarteto, às vezes, para o curral de manhã, que meu pai tirava leite, assim, era muita vaca todo dia, e era aquele processo manual. Não existia esse negócio de ordenha automatizada, né? A fazenda era tão grande que era dividida em retiros. Né? E os retiros, tinham os retiros, porque aí tinha os pastos que era daquele retiro, tinha um curral para receber aquele gado que era cuidado por aquela equipe. Então, eram equipes. E aí, naquele retiro, tinha as casas dos funcionários que moravam tudo ali ao redor do curral, assim, com uma metragem tranquila de segurança e tudo mais, mas tudo próximo, tudo girava em torno
daquela situação, Que sabe? legal, Do que curral. legal. E aí a gente levantava de manhã, minha mãe já deixava as canequinhas assim, tipo essa, com açúcar, né? E a gente pegava as canequinhas e ia lá pra beira do curral, e papai tirava o leite na caneca, a gente tomava aquele leite. Hoje eu não suporto tomar leite, gente. Intolerância à lactose, um monte de coisa, mas eu amo. Você aproveitou enquanto pôde. Aproveitei demais, amava, né? Amava. E eu falo que o cheiro da minha infância é isso, é o cheiro Olha do que curral. legal, que legal. Você estava olhando, inclusive, um processo administrativo sem saber. Você contou toda a organização que a fazenda tinha, né? Então você já estava olhando. Você teve muito dessas influências familiares nesse início? Eu acho que de alguma forma, sim, né? Isso está intrínseco, né? Tá, como eu disse, está impresso no DNA da gente, né? A gente acompanha e acho que desde muito nova eu já sabia que eu queria algo nesse sentido. Eu queria liderar, eu queria fazer algo que realmente fosse relevante. E eu sempre gostei dessa questão de estar na liderança e de estar coordenando as coisas, né? Então, acho que isso vem também vem dos dois, acho que vem do meu pai, vem da minha mãe. A minha mãe, eu falo que ela é uma mulher à frente do tempo dela, né? Porque ela é uma mulher muito inteligente, teve poucas oportunidades, eu acho, e optou por cuidar também da família, ao invés da carreira profissional, né? Ela era professora. E ela acabou optando por cuidar dos filhos, cuidar da casa, e graças a Deus por isso. Sim, uma missão tão difícil quanto, né? Eu agradeço a Deus todos os dias que a minha mãe fez essa opção, sabe? Agradeço a ela também, inclusive aqui, né? Obrigada, mãe, por você ter feito essa opção de cuidar da gente. Que legal, Porque eu acho que é valioso demais essa coisa da mãe presente, sabe? Não é à toa que Deus colocou dessa forma, né? Acho que o homem é o seu provedor e a mulher a auxiliadora idônea, né? A que cuida, que dá amparo ali para a família, a base emocional. Então, assim, eu sei que tem excelentes babás que fazem papel de mãe, mas eu acho que não é insubstituível mãe, né? Com certeza. E a minha mãe optou por fazer isso. Então, assim, eu falo que ela sempre foi uma mulher à frente do tempo dela, porque ela teve visão em relação a gente para estudar, para buscar melhores oportunidades, né? Então ela incentivou muito a gente, muito mesmo, eu, as minhas irmãs, meu irmão. E aí, assim, essa questão de você falar que disso ter, né? Se tem relação, demais. Influenciou, né? Positivamente. Demais. Exato, influenciou positivamente e assim, eu só não, realmente eu não imaginava que eu fosse estar no agro, né? Quando criança eu não imaginava nunca que eu ia continuar no agro, né? Porque assim, uma coisa é quando você já é herdeiro, né? Sim. Então você tem que meio quase que obrigatoriamente. Às vezes por paixão, né? Porque tem muitos sim. herdeiros que são apaixonados realmente pelo agro. Acho que cada vez mais, né? Exato. E outra coisa é a gente que às vezes está no agro, mas a gente não tem uma perspectiva ali, né? Não é como dono. Então não imaginava, sabe? Eu realmente não imaginava que eu fosse ter uma carreira no agronegócio. Mas na liderança eu sempre, acho que desde pequena eu percebo muito que esses valores, eles se misturam muito com o setor do agronegócio. Esses valores familiares, né? Valores de sucessão, de referência, eles se misturam muito, né? Com o setor do agronegócio. A gente vê muito presente nas famílias de produtores rurais, cada vez mais nas empresas que gira em torno do agronegócio, também tem essa sucessão familiar. Sim. Então, os valores familiares se misturam, né, com os valores do agronegócio. Muito. Eu percebo isso. É muito forte, né, essa questão familiar dentro do agronegócio. É realmente um negócio meio que de pai para filho, de pai né? para filho. Isso é legal. E é muito legal, e eu acho que isso precisa ser cada vez mais valorizado e passar desse bastão com mais profissionalismo. Isso eu vejo, sabe? Eu acho assim que essa questão de passar o bastão por consequência, né? Isso foi sempre uma realidade. Eu acredito que é uma consequência. Se é filho de produtor, né? Seja pecuarista, seja agricultor, acaba dando sequência no negócio já do pai. Envolvido, né? Tá envolvido. Já tem da infância envolvimento, né? Agora hoje, assim, a questão do produtor enxergar que ele é um empresário do agronegócio, né? Não somente não é somente, mas assim mudar um pouco a visão, e ainda mais com essa nova geração chegando.
E aí, assim, fazer esse processo de passar o bastão não de maneira meio que inconsciente consequência, por consequência, perfeito. Mas fazer com planejamento, né? Saber que a gente é finito aqui nessa terra, verdade, né? E que esses pais, esses avós façam essa passagem de bastão preparando esses sucessores. Legal. Preparando não somente para a operação, né? Mas preparar eles para isso que a gente estava falando, da administração, da gestão. Né? Porque vai muito além do operacional. Porque o negócio é muito além do operacional. O operacional é a parte, como eu digo assim, é a parte que pulsa, né? Sim. No coração. Exato. Porque assim, quem é do agricultor ama estar ali com as máquinas, ama estar ali em contato com a terra, com as plantas, né? Quem é da pecuária ama estar ali no curral, estar ali lidando com o gado, né? Tá indo a campo, campear esse gado, ver como é que tá. E tem a brincadeira que fala que o olho do dono que engorda o boi, então o pecuarista ele, né, vai estar lá, quer olhar, quer estar em cima e tal. Isso é a parte que eu até brincava, né? Há um tempo atrás eu brincava. Essa é a parte legal, essa é a parte emocionante do processo. Mas né? tem a parte duro, é um trabalho duro. O trabalho operacional no agro é um trabalho muito duro. Com certeza. Lógico, com tanta tecnologia que a gente tem hoje, né? A SM é aí, né? Traz, né, tanta tecnologia em maquinário e tudo mais. Com certeza. Porém, a Massey Ferguson, mesmo com toda a tecnologia, ainda é um trabalho pesado, é um trabalho que quem faz porque gosta. Até porque a demanda também ama. Aumenta cada vez mais, né? Sim, a demanda aumenta. Mas como a gente estava dizendo, então a parte divertida, é a parte que é emocionante, é um trabalho duro, voltando aqui no raciocínio, mas sem a gestão não adianta. É a mesma coisa de gestão numa empresa de vendas, por exemplo, um comércio varejista. Sim. Vai ter gestão do que se não tiver venda, né? Então, verdade, a gestão verdade. é a continuidade do processo da venda. No agronegócio, a gestão é o fechamento do processo operacional. Não adianta fazer o operacional sem fazer a gestão, e também não adianta fazer só a gestão sem fazer o operacional, porque não vai ter, né? não vai ter o que gerir se não tiver o operacional. Perfeito. Porém, se fizer só o trabalho operacional, que é o que acontece muito no agronegócio, o produtor, seja ele pecuarista, enfim, independente do ramo, seja ele agricultor, suinocultor, enfim, independente do segmento que ele esteja dentro do agro, às vezes eles se focam demais no operacional e esquecem da gestão, sabe? Ou porque não dominam, ou porque costumam dizer assim, eu não fiz uma faculdade, então eu sei fazer o operacional. Ou então, acha complexo, né? Olha uma frase que eu ouvi há um tempo atrás e que é impactante. Tudo que eu fiz até agora, tudo que eu fiz, tudo que eu tenho, eu fiz foi fazendo dessa forma. Foi trabalhando no operacional e ia fazendo desse meu jeito. Tá? Então, assim, meio que exatamente, meio que sem, tipo, não venha me dizer que o que eu fiz está errado. Não é que o que você fez está errado, mas é que são novos tempos. Você pode otimizar muitas vezes um processo que você sempre fez de uma forma, né? São novos tempos, e o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar daqui para frente. Perfeito. A gente precisa ter isso em mente, o produtor precisa ter isso em mente. Então, voltando na questão que você falou da família, que os produtores tenham isso atento, né? Estejam atentos a isso, de fazer essa preparação desses filhos, desses netos, às vezes, porque às vezes tem muitos avós, né, que ainda estão ativos, que ainda estão trabalhando, realizando muito, e é muito legal ver muito isso. Legal. Mas, assim, que eles estejam atentos para preparar esses sucessores, para que não sejam somente herdeiros, né? Para que sejam realmente sucessores. Porque depois que se depararem com a realidade mesmo, de que não é só operacional, pode surgir as consequências que você comentou, né? Muito, e muitas consequências. Às vezes não é... Acontece muito, assim, tipo, quando fala que é para ir pro escritório, aquele que gosta mesmo de estar lá em cima da máquina, de estar em cima do operacional ali, porque é o que eu disse, é a parte que corre na veia, né? Sem dúvida. Que ele quer estar lá, não quer estar no escritório, porque acha o escritório chato, porque acha... E não necessariamente, quando a gente fala escritório, precisa ser um escritório, sabe? Todo
físico na formal, cidade. todo arrumado. Não. É o ato de sentar na mesa, como diz, senta e analisa seus números, sabe? Faz a gestão dos seus números, faz o processo teu burocrático. Sim. Ninguém... poucos os que querem exato. isso, né? Aí, às vezes, terceiriza, né? Isso. Sim, terceiriza para pessoas, às vezes, familiares que, teoricamente, estão mais preparados. Mas, na verdade, é porque, na verdade, é que tem mais paciência para lidar com aquilo. Sim. Sabe? Sim. A esposa tem mais paciência, a mãe, a cunhada. A mulher, ela tende a fazer o que ela precisa fazer, mesmo sem ela gostar tanto assim, né? Entende a necessidade daquilo, né? Exatamente. Ela tem que fazer, ela vai para cima e ela faz, né? Então, assim, acaba que... E por ser uma função de estar menos esforço físico, acabam se delegando muito para as mulheres da família. Não que seja só as mulheres, né, Léo? Tem famílias que realmente os homens é que estão ali à frente, mas a parte mais burocrática, mais chata. O administrativo é chato, né? Tem que quebrar essa barreira. Né? Tem que tirar isso, sabe? Porque não é chato. É chato você não saber qual foi seu faturamento no ano. Verdade. É chato você saber qual é o teu endividamento. Tem, sabe? Se pode ou não investir. Você pode investir ou não, né? Legal. Qual é a tua margem de lucro? O chato é você não ter noção dos seus números. Eu acho que isso aqui é complicado, sabe? E quando foi, então, me surgiu até a curiosidade de te perguntar, falando desse assunto. Quando você fez a conexão da sua formação, você comentou lá atrás que se encantou com a administração, era o que você, de fato, deveria fazer. Quando é que você fez a conexão entre a sua formação com o setor do agronegócio? Você falou, eu já entendi que eu vou ser administradora, mas eu vou atuar no agro. Quando foi que o agro te pescou? Lá na Cultivar. Por incrível que pareça. Já foi a primeira experiência? Foi a primeira experiência. Na verdade, assim, antes da Cultivar, eu tive... vamos lá, as coisas não são assim, né? Não passa de mágica. Perfeito, com certeza. Então, assim, você falando das minhas origens, né? Então, você imagina uma filha de um funcionário da pecuária, né? Vem para a cidade e já entra numa empresa. Não é bem assim, não foi simples assim. Quando você veio, você almejava já algo ou não? Não, eu realmente sempre quis... eu sempre fui muito de visionária, assim, de querer mais, sabe? Perfeito, desde muito criança, eu nunca fui uma pessoa acomodada e conformada, Era inquieta, no ponto positivo. E assim, grata, né? Grata por tudo que eu tenho, que nem eu falei, grata pela família, grata pelas condições. A gente era muito pobre, mas a gente nunca faltou. Graças a Deus, assim, meu pai sempre foi o provedor do nosso lar e nunca faltou o alimento, né? Lógico, teve dias da gente comer comida muito simples, né? Arroz e feijão, arroz com farinha, arroz, feijão e farinha, tudo bem, mas nunca faltou o alimento. Graças a Deus. Então, assim, daí vim para a cidade, eu vim para Formosa com 15 anos. E a visão que você falou assim, né? Eu disse, se você já almejava, que você... Não tinha assim, exatamente, eu vou ser administradora. Eu sabia que eu queria melhorar a minha condição de vida, minha condição financeira. Eu queria poder proporcionar para os meus pais coisas que eu sonhava desde a minha infância em proporcionar. Você queria oportunidades. Eu queria oportunidade, eu queria crescer, eu queria, sabe? E queria muito assim, a minha mãe inculcou muito isso na nossa cabeça, da gente ser independente, né? Sim. Então, assim, a gente tinha que se virar e a gente precisava ser independente. E ela sempre incentivou muito a gente a estudar e a buscar. Legal. E isso, dentro de mim, era algo muito pungente, assim, foi motivador para você? Determinada, não, eu não vou, até brincava, minha mãe falava assim, você tem que saber fazer o trabalho de casa, né? Que é o trabalho doméstico, né? Minha mãe brigava, que tinha que dar aquela preguiça, né? De fazer as coisas em casa, né? Nessa fase da adolescência todo mundo tem isso, né? Sem dúvida. E aí minha mãe, você tem que saber fazer esses trabalhos, porque você pode precisar fazer isso na casa dos outros, né? Você pode precisar. E eu falava, mãe, eu posso até precisar, mas eu não vou fazer isso para sempre, não.
Hoje eu gosto Tem muito... os sonhos maiores. Hoje eu gosto muito de cuidar da minha casa, mas quando eu vim para Formosa, e aí você lembra das palavras da mãe, né? Eu precisei sim. Eu trabalhei em algumas casas de família, né, como empregada doméstica, né, lavando, passando, cozinhando, cuidando de criança. Eu precisei sim daquilo que minha mãe me ensinou lá atrás, lavar, cozinhar, né, cuidar da casa direitinho. E foi através desse primeiro contato de trabalho em Formosa, eu vim para estudar, então eu estudava à noite, e durante o dia a gente trabalhava como, tanto eu quanto as minhas irmãs, a gente trabalhou como empregada doméstica, como babá, né? E eu enfrentei isso porque eu queria fazer um curso de computação. Olha naquela só. época, Já né? tinha uma meta traçada. Naquela época. Legal. E assim, meus pais não teriam condições de pagar esse curso para mim. Então eu tinha que trabalhar. Naquela época era pouquíssimas pessoas que teriam acesso, sabe? Verdade. Poucas e era um diferencial, pessoas, né? Um diferencial grande. Com certeza. Né? Em Formosa a gente tinha, acho que uma escola de computação, que na época, para entrar para fazer computação, Léo, tinha que saber fazer datilografia, tinha que saber datilografar. Era obrigatório. Tinha muitas escolas de datilografia, mas de computação tinha pouquíssimas. Tava começando. Na época não existia o Windows, era DOS, sabe? Não existia o Windows. Né? O Windows veio depois. Verdade. E aí, assim, mas para você ir lá fazer qualquer linha de comando no DOS, que hoje tinha que ter uma base você já. tinha que ter a base. A escola não te admitia se você não fizesse o primeiro curso de datilografia. E eu vim da roça já com minha datilografia habilitada. Porque aí vem a minha visão, a minha mãe, que eu falo que é uma mulher à frente do tempo dela. Ela, quando a gente tinha por volta ali dos 13, 14 anos, eu com 13, mais ou menos 12 para 13, eu acho, se não me engano, a minha mãe insistiu e fez lá do jeito dela. Ela juntou o dinheiro, ela vendeu frango, ela vendeu queijo, ela se virou nos 30 e arrumou o dinheiro de comprar uma máquina de datilografia para nós. Então, eu e as minhas três... Levou para casa. E a moça que comprou essa máquina em Brasília, era uma vizinha de fazenda, assim. Essa moça, ela levou a máquina de datilografia, ela trabalhava, na época, em algum órgão público em Brasília, e ela levou, então ela sabia, né, datilografar, ela levou a máquina de datilografia e ela deu para gente uma tarde de aula. As primeiras instruções. Foi só isso, as primeiras instruções. E ela foi embora para a vida dela e a gente ficou com essa máquina de datilografia. E a minha mãe, sabiamente, organizou o nosso tempo e a gente lá em casa tudo tinha tabela, né? Tabela para isso, tabela para aquilo. Então tinha tabela a semana que quem ficava responsável pela cozinha, quem ficava responsável pela roupa, quem ficava responsável pela limpeza da casa. Quando a gente ganhou a máquina de datilografia, entrou na nossa tabela a hora da todo mundo tinha que praticar um pouco. Da prática na máquina de datilografia. Olha isso, a família de administradores. A gente brigava para nossa hora, né? Meio que assim, todo mundo disputava. As três, né? Eu e minhas 3 irmãs, meu irmão era muito pequeno e também não se interessou por isso, sabe? E aí a gente tinha o horário, né? O horário que vai ficar. Fulana vai ficar de tal hora até tal hora, ciclana de tal hora até tal hora. Então era a Lilian de tal hora, a Líria de tal hora e a Linda de tal hora. Então a gente ia lá e tinha a nossa hora. E a gente praticava, e a gente praticou com muito esmero mesmo. Quando eu vim para Formosa, que eu fui fazer o curso de computação, pra você já tava resolvido. Foi um salto, né, Léo? Porque eu já pude entrar direto no meu curso de computação, que eu tanto queria, porque eu queria era computação, eu queria era mexer com o computador. Mas você fazia o quê? Para provar que você tinha conhecimento? Tinha teste? Ela aplicava um teste. Que legal. A escola aplicava um teste. Aí eu passei no teste, ela me admitiu na turma de computação. Olha turma isso. de computação, Léo, 2 alunos, porque a escola só tinha 2 computadores. 2 computadores. E aí a gente ia, né, fiz meu curso de computação, feliz da vida, trabalhando como doméstica para pagar meu curso de computação. E aí eu tive a primeira oportunidade, porque tinha o curso de computação, eu tive minha primeira oportunidade no escritório de contabilidade. Aí eu pude parar de trabalhar como doméstica e fui trabalhar no escritório de contabilidade. Mas já na maioridade? Antes ainda? Eu tinha por volta de 17, 18 anos. Só. Dos 15 até os 16, 17, eu trabalhei como doméstica. Daí, dos 17 para os 18, mais ou menos, foi que eu consegui já um trabalho nesse escritório, né?
E aí eu fui trabalhar no departamento pessoal do escritório, que foi outra grande escola para mim, foi maravilhoso. Tive uma oportunidade muito grande de aprender sobre esse universo do departamento pessoal, lidar com pessoas e principalmente lidar com essa questão tributária, né, com essa questão do fechamento de uma folha, de como que se calcula as verbas trabalhistas, né, como que se fecha uma folha de salário de um funcionário, como que funciona esse universo de hora extra, enfim, tudo sobre isso. Então, assim, antes mesmo da sua formação. Antes da minha formação. Eu nem imaginava que eu fosse fazer administração nessa época ainda, sabe? E nisso, eu trabalhando nesse escritório, aprendi muito. Tive que fazer um outro curso de computação, porque naquela época aí já tinha o Windows e eu não tinha ainda. Tinha que se atualizar, né? Tive que me atualizar. Então, assim, o conhecimento que eu precisava para exercer não era suficiente. Eu tive que fazer um outro curso, fui fazer um outro curso. Esse outro curso me abriu novos horizontes, porque daí eu conheci o Excel, né? O nosso queridinho. Tão usado ainda hoje, né? Extremamente usado, né? Hoje, meu Deus, eu acho que não tem empresa, por mais que tenha um sistema excelente, ainda se utiliza do Excel e muito, né? Lógico que hoje a gente tem o BI aí, que faz milagres aí com as planilhas e tal, né? Eu não domino ainda o BI. Já queria ter dominado, mas enfim, não domino. O mercado é isso, né? Atualização constante. Desde o seu início foi isso, né? Melhoria contínua, né, Léo? E aí, assim, então, daí com essa oportunidade no escritório de contabilidade, depois eu fui para uma outra loja, porque eu fiz um curso de programação, e aí esse curso de programação, que naquela época era programação ainda em... Como é que era, gente? Vai lembrar agora o nome dos dois programinhas que a gente tinha que cruzar um com o outro, né? Você programava em DBase e compilava no Clipper. Agora eu lembrei. Nossa, Deus! Memória boa. Então, memória mais boa. Ou menos, né? Mais ou menos. E aí, assim, eu fiz esse curso porque eu me adaptei com o Excel muito fácil. Foi muito assim, eu me senti em casa. E com o Excel, o professor viu, por que você não faz um curso de programação? Porque você tem habilidade para isso, Lili, você tem facilidade com isso. E eu fui e fiz. E eu queria muito ter seguido nessa linha de programação e tal. Você tinha essa conexão com a tecnologia, demais, né? E eu tinha muita facilidade. Assim, eu sempre fui muito... CDF, né? Na escola eu era a primeira da turma, sempre, né? Eu me esmerava muito, eu me dedicava muito, eu sempre fui muito dedicada e me cobrava demais. Eu sempre me cobrei demais, né? Então, assim, pra mim, 9 não era bom. Tinha que ser 10, sabe? Se eu tirava 9 numa prova, eu ficava muito chateada, ficava braba e tal. Enfim, então sempre foi essa questão. E aí, com a computação, foi assim também, né? E eu não continuei porque eu não tinha condições de ter um computador. E para eu continuar na programação, eu precisava praticar, eu precisava programar. Né? Quanto mais eu programasse, mais eu me desenvolveria. No trabalho você ia só executar, exatamente. E é diferente alguém morando aqui no interior, né, de alguém morando numa grande capital. O acesso à tecnologia, né, era muito maior. O que para nós aqui ter uma escola, 2 escolas de computação já era um avanço enorme. Você imagina quem morava em São Paulo, esse acesso era muito mais fácil, o custo de uma aula era muito mais acessível, né? Então, para a gente era mais complicado. E eu não tinha condições de ter, e não tinha lugares que se disponibilizassem. Naquela época não existia ainda nem os... Como é que chama esses lugares que tem os computadores? Lan house. Lan house. Não existia isso não, tá? Não existia isso. Pouquíssimas empresas tinham, né, assim, essa questão do computador e tal. As escolas, acho que foram os primeiros lugares onde começaram a ter. Então, assim, uma coisa que era bem difícil o acesso. E aí, assim, então, para eu me desenvolver no segmento de programação, eu precisava ter um computador e eu não tinha condições Você teve que migrar para outra. Aí foi quando eu desisti da programação. Eu tive que desistir, assim, naquele momento eu tinha, né? Eu não tinha outra alternativa, não tinha como eu... No momento precisava a visão... continuar atuando, eu tinha que trabalhar, porque naquela época, assim, quando a gente veio, a minha mãe, ela bancava já, por exemplo, ela bancava moradia e alimentação, mas roupa, calçada, essas coisas, quiser mais do que isso, se virava. Até porque a gente já vai ficando vaidosa, já quer as coisas do jeito da gente e tal. E aí, assim, então, assim, era com o nosso próprio dinheiro. Então, qualquer outra coisa, além da comida e da casa, era por nossa conta, né?
Passado mais algum tempo, minha mãe também tirou essa etapa. Não, agora vocês se viram. Depois que a gente formou, né? Quando a gente formou no 2º grau, aí minha mãe tirou essa etapa também. Não, agora vocês estão... Você já sempre teve estímulo, né, a se desenvolver. Sim, e a gente trabalhava muito, né? Trabalhava muito. Foi o diferencial, então, que te fez, eu imagino, ter a oportunidade no agro. Porque as empresas do agro, elas exigem muito disso, né? Dessa capacitação constante. É um processo, né? Léo, eu vou muito para frente e volto para trás, né? Meu raciocínio meio que Mas deixa quem está conversando isso, comigo tonto. Deixa explícito a sua trajetória. Né? O quanto foi importante essas suas experiências. Sim. E algo que eu já percebi de te conhecer, e agora reforçado pela nossa conversa, você esteve sempre muito ligado ao profissionalismo. Muito. Sempre que a gente visualizava a Lília fazendo algo muito profissional. Né? Você percebeu que você tinha isso a contribuir com o setor do agronegócio? Sim. Porque é um setor que hoje já está bem mais avançado, mas sempre precisou se profissionalizar, né? Sim. Em diversas frentes. A demanda né? por profissionais capacitados, mas não somente capacitados. Eu acho que a gente pode, hoje, com a situação que a gente tem de mão de obra, não é interessado, gente que realmente se interessa, né? Verdade. Porque, assim, se você olhar essa questão do interesse, do desenvolvimento que eu vivenciei na minha juventude e tal, já é uma questão de exceção, né, Léo? Verdade. Já era uma questão de exceção. Tudo bem que eu acho que parece que a minha geração é uma geração das pessoas parece que querer mais e batalhar para isso. Lógico que isso é um diferencial para qualquer empresa que busca profissionais que vão se comprometer com a empresa. E é notado, né? Não passa despercebido. Exatamente. Quem faz algo a mais. Não passa. Quando eu fui entrar no processo na Cultivar, eu passei por um processo seletivo extremamente rigoroso. Imagino. O Marcelo ele é muito, né? Ele é um exemplo para mim de gestão. Eu sempre falei isso para ele. E assim, pulso firme, né? Perfeito. E ele tinha um processo de seletivo rigorosíssimo e eu concorri com umas 15 candidatas na época, sabe? Então, assim, para ele me selecionar, eu passei por várias etapas de testes para ele me aceitar na equipe, né? E aí até que chegou o belo dia que ele me ligou e disse, você foi selecionado, né? Que alegria, né? E entrei para dentro e agarrei firme, né? Até outro dia eu tive uma reunião com ele e aproveitei a oportunidade 20 anos depois, né? Porque agora está fazendo exatamente 20 anos que eu tive essa experiência lá, né? Com ele. E eu fui agradecê-lo, né? Falei, Marcelo, eu acho que eu nunca te agradeci de verdade e em público, né? E eu queria te agradecer. Eu agradeci a ele e ele falou, Lilian, a gente dá oportunidade para quem é bom, né? O restante foi você que conquistou, né? Exato. Eu lembro que na época ele pagou para mim um curso, né? A empresa me proporcionou um curso de gestão de crédito e risco, né? Na Fundação Getúlio Vargas, que assim, Fundação Getúlio Vargas ainda hoje é, né, como referência, né? E naquela época ainda era mais, eu acho até, porque tinha muito menos instituições de ensino à distância com qualidade. Com certeza. Né? A qualidade da Fundação Getúlio Vargas é sensacional e assim sempre foi. O padrão de qualidade dele se mantém cada vez, né, mais até. Mas assim, não tinha muitas instituições que tivesse isso e a Fundação foi uma das primeiras que lançou essa questão, eu acho, do ensino à distância. Sim. E eu tive essa oportunidade de fazer esse curso de gestão de crédito e risco, né? Que veio um material maravilhoso assim, para eu estudar, mas tinha aulas que tinham que ser feitas online. E, de novo, eu não tinha um computador. E agora? E aí eu pedi para ele, falei, Marcelo, eu posso estudar aqui na empresa? Reservar um tempo para isso. Mas eu falei, mas não no horário de trabalho, já me adiantei logo, né? Eu já ia com o problema, já ia com a solução, sempre fui assim. Mas mas não vai ser no horário de trabalho. Vai ser, eu vou vir, o horário de entrada na loja era às 7h30 da manhã, né? E eu falei, eu vou vir às 6 da manhã. E eu vou estudar das 6 até a hora que a loja abrir. Quando a loja abrir, eu já parei os estudos e eu pego firme no trabalho. Pode ser? E ele,
Ué, Lilian, se for assim, pode ser. E eu ia para a loja 6, a moça da limpeza, ela abria a loja 6 para limpar, para a hora que todo mundo chegasse já tivesse limpo, eu abria junto com ela. E eu fiz, né, foram, acho que, eu não me lembro exatamente quanto tempo de curso, mas durante todo o período de curso eu ia às 6, estudava até às 7h30 para usar o computador da loja, né? E foi maravilhoso, assim, foi um aprendizado enorme que me deu oportunidades, né, dentro da própria Cultivar e depois fora, quando eu fui para outras empresas, né? Então, assim, essa questão do esforço realmente é compensador, né? É um diferencial. Você percebeu isso diferente no setor do agronegócio? A primeira experiência numa empresa do agro, você falou, opa, nesse segmento aqui dá para crescer e se desenvolver. Você conseguiu fazer essa leitura à época? Claro. Legal. Por quê? Na verdade, assim, o que pagava melhor naquela época? E continua, né? Sim, aí continua. Sim. Era escritório de contabilidade, escritório de advocacia e as revendas de Formosa. Eram os três segmentos que pagavam salários melhores. E aí eu estava onde? Eu estava no escritório de contabilidade. E eu queria ir para onde? Para quem pagava melhor ainda, que eram as revendas. Então era sonho, sim, de entrar numa revenda, né? Naquela época. E aí, quando eu tive essa oportunidade, falei, meu Deus, agora agarrar, né? E eu agarrei mesmo a oportunidade. E eu vi ali dentro, assim, o universo, parece que, né, do agronegócio, essa coisa dinâmica e que tem oportunidades, né? Demais para quem realmente quer. Verdade. Para quem realmente quer pagar o preço. Continuar se desenvolvendo. De se desenvolver, de buscar, né, se capacitar. E hoje não em todas as esferas, né, do agro, não é que a gente estava falando de se capacitar. Sim. Capacitar tanto para a gestão quanto para o operacional. Perfeito. Então, assim, o agro tem muita oportunidade para quem realmente está interessado em se desenvolver. Sem dúvidas. Dessa experiência nasceu a Lília empreendedora? Naquela época lá, ainda não. Né? Eu estava ali batalhando e buscando oportunidades de crescimento, claro, mas eu não imaginava que eu fosse um dia poder transmitir conhecimento, né? E ao longo do processo, a gente vai vendo que essas oportunidades de transmitir conhecimento, elas vão surgindo no dia a dia, né? E é gratificante demais. Então, assim, primeiro a gente começa contribuindo, desenvolvendo outras pessoas, né? E eu desenvolvi, acredito eu que tem algumas sementes minhas por aí, nessas empresas do agro aqui em Formosa, né? Tem algumas pupilas, que eu digo, né? Algumas meninas que eu ajudei a desenvolver e é muito bom. Hoje encontro algumas delas e elas sempre me tratam com muito carinho. Que legal. Né? E então eu continuo fazendo isso, né? Por onde eu passo, eu sempre estou desenvolvendo pessoas. Perfeito. Capacitando, ajudando, incentivando. Às vezes até pagando curso se for preciso, vai lá, vai estudar, vai fazer, vai aprender isso. Então eu sempre sou uma motivadora e desenvolver. Muito legal. E se eu posso desenvolver, se a pessoa quer, de novo, eu não posso desenvolver alguém que não quer ser desenvolvido, né? Mas essa questão de desenvolver as pessoas, sim. E depois, quando eu saí da segunda revenda que eu trabalhei, depois da Cultivar, eu fui para uma outra empresa, né? E nessa outra empresa, como gerente administrativo, fiquei também há algum tempo. E depois dessa empresa, eu fui surpreendida, né, com a oportunidade para me tornar consultora. Legal. Que não foi planejado também. Eu até queria, daí convivendo com outros consultores dentro das revendas, dentro desse universo, eu queria muito. Né? Eu falava, eu vou esperar, vai chegar esse momento. Um dia vai mais rápido. Um dia vai chegar esse momento. Um dia, quando eu tiver com 50 anos, olha, eu imaginava assim, quando eu tiver com 50 anos, eu vou ter acumulado experiência suficiente para eu me tornar consultora, porque eu vi os consultores vindo, dar consultoria pra gente, e eu achava aquilo maravilhoso, né? Falava, uau, o cara tem um conhecimento, né? E ele vai trazendo vai repassando esse conhecimento pra gente, ajuda a gente a desenvolver aqui e tal. Eu achava muito legal, e eu falava, um dia, né, quando eu tiver com 50 anos, talvez eu me torne uma consultora e vou envelhecer e trabalhar o resto da minha vida fazendo isso. Pensava assim, sabe? Então, mas não imaginava. E quando eu saí dessa empresa, eu falei, e agora, né? Vou empreender.
E aí eu comecei um projeto para montar uma empresa na área, né, de insumos agrícolas até. Fiz uma sociedade, a gente estava andando com a sociedade já, trabalhando, fazendo planejamento estratégico, naquele processo organizando ali tudo, né, abrindo documentação, chegamos a fazer contrato social, abrir CNPJ e tudo. E aí o meu sócio resolveu se candidatar a vice-prefeito em São João da Aliança. E eu fiquei sozinha naquele as portas de inaugurar. E muito serviço para ser feito ainda, e ele lá trabalhando, né, no processo de candidatura lá de vice-prefeito, um querido meu amigo, né, o Beto, que eu gosto tanto e tem um carinho enorme, uma gratidão enorme também. E aí, nisso, as portas de abrir e tudo mais. Mas nesse meio de tempo, uma amiga, né, que tem uma loja de tintas em Formosa, que é a Valéria, ela pediu: Lilian, me ajuda, porque eu entendo demais de tinta, mas eu não entendo nada de gestão. Preciso organizar o meu negócio. Me ajuda a organizar meu negócio? Olha aí. E aí eu falei: ajuda, amiga, ajuda. Enquanto eu estiver organizando também a minha empresa, eu vou te ajudando a estruturar aqui, né? Quando eu terminar lá, eu já terminei aqui contigo e eu sigo lá e você segue aqui. E era só isso. E eu comecei a fazer o processo de organização, toda a parte administrativa dela. E nisso começaram a surgir outros empresários em Formosa me solicitando. E eu... start que precisava. Ué, Lilian, você está fazendo isso para ela, faz para mim também. Organiza a minha empresa também. E aí um dia eu parei com a contadora dela, ela falou: Lilian, eu admiro tanto isso que você está fazendo. E aquilo foi Deus tocou no meu coração assim, eu falei: por que não, né? Por que não? Porque eu sempre, com essa questão que você falou, de eu ser muito... profissional em tudo que você faz. Exato. Eu sempre acho que não é suficiente, Léo. Toda organização é pouca. Eu sempre acho que o meu conhecimento não é suficiente, eu sempre acho que eu precisava fazer mais, que daquele jeito não está bom tanto quanto deveria. E aí eu achava que para eu dar uma consultoria, eu tinha que estar, assim, sei lá, com quantas pós-graduações, com não sei quantos anos mais de experiência, já tendo feito não sei quantos cursos relacionados a isso, né, de consultoria. E aí eu me vi naquela situação. A dor dos empreendedores saltou. Os pequenos empreendedores sofrendo ali com o processo de gestão, e eu tendo esse conhecimento. Já tendo passado por essas fases. Né? Que seria o que eles precisavam, e por que não eu fazer isso? Por que não eu, né, entregar esse conhecimento, agregar para eles e ter uma contrapartida, né, que é a remuneração, claro, né, que a gente todo mundo precisa. Com certeza. E aí eu comecei a fazer a consultoria para outros pequenos empresários em Formosa, e isso foi derivando, e aí eu comecei a fazer consultoria para o agro também, né? Pecuarista, produtores rurais, e fiquei alguns anos prestando esse serviço de consultoria para pequenos e médios empresários, né? Então, algumas empresas têm a minha mãozinha ali de organização. Não, isso deve ser fantástico, né? Você poder olhar para negócios estabelecidos, muitas vezes fazendas, né? Você comentou produtores, pecuaristas, que você teve contato, você poder olhar a sobrevivência daquela fazenda ainda se desenvolvendo, deve dar um orgulho, né? Uma satisfação. É muito bom, bom a gente ver que a gente pode contribuir um pouquinho, sem né? dúvidas. A gente não faz milagre. Não, claro, mas arregaçando as mangas e trabalhando, né? A gente arregaça as mangas mesmo, e eu sou da que pega para fazer mesmo, sabe? Então, assim, nossa Deus, eu tive casos em organização, porque, assim, quando você vai organizar uma empresa, às vezes tem que organizar até o espaço físico, sabe? Porque às vezes você vai constituir, por exemplo, teve um cliente que eu lembro, eu fui constituir um setor, né? Eu precisei setorizar a empresa dele, o mínimo possível ali. Então tinha que criar um setor de faturamento. E não tinha um lugar, né? Eu tinha que organizar uma sala para ele. E aí eu literalmente agarrei junto com o rapaz, e a gente puxa a mesa daqui, põe dali, limpa, faz faxina, sabe? Para organizar um espaço que tinha lá, que estava obsoleto, que podia ser uma sala para ser colocado o faturamento lá. Eu arregacei as mangas, porque às vezes para fazer as pessoas se mexer, sabe? Porque tem gente que não demora para... Você tem que puxar, e até tem que puxar literalmente, né? Então, assim, eu pego mesmo para fazer. Que legal.
E aí sim, daí a gente vai vendo, né, nessa questão dos produtores, aí a gente vê depois, assim, funcionando. Quando eu falei que a gente não faz milagre, é porque um processo de consultoria, ele é alguém que pega na sua mão e te ajuda a caminhar, mas ela não pode caminhar por você. Ah, perfeito. Orienta, né? Você orienta, você ensina, você dá os caminhos, mas a pessoa precisa querer caminhar. Perfeito. O dono da empresa precisa querer fazer esse caminho, né? Acho que ele tem que ser o maior interessado, né? É o maior interessado. De fazer essa organização, de dar esse passo, né? Exatamente, é o maior interessado. E ele precisa ser... Já viu o ditado que fala que a empresa é a cara do dono? Verdade, é verdade. Verdade. Viu? É verdade isso aí. Eu tentei organizar algumas empresas fazendo de baixo para cima. Na minha inocência, né? Eu achei que dava, mas não dá. Não dá. É cultural, né? É cultural. E a cultura, na verdade, assim, a cultura toda empresa tem. Só que é o jeito de fazer, né? Sim. Só que às vezes essa cultura ela não foi implantada intencionalmente. Ela foi acontecendo. Entendi. Né? Ela foi Se sendo tornou hábito, são costume de fazer. hábitos que vão sendo gerados pelos funcionários, pela ausência do dono, ou às vezes o jeito do dono, mas não o jeito do jeito que deveria ser para que pudesse ser trabalhado em equipe, né? Então, às vezes é o jeito do dono, mas é o jeito do dono de um jeito que só funciona na cabeça dele. E aí, como é que isso se comunica com os demais, com os membros da equipe dele, para que essa empresa funcione sem depender exclusivamente dele? Se ele cai doente, como é que faz, né? Então, não faz, porque é o jeito dele e ele não tem processos organizados para que as pessoas consigam fazer as coisas sem depender dele. Então, assim, a cultura ela já existe de qualquer forma. Se é a cultura ideal é que é a questão, né? Interessante. É que é a questão. E aí, às vezes, você entra com um processo de consultoria organizacional, como é que você organiza essa empresa querendo criar essa cultura de processos, querendo criar essa cultura, né, implantando isso, sem que o dono seja o primeiro a aderir, a exercer e a dar o exemplo. Não funciona. Não funciona. Você até tenta, você vai lá, treina pessoas, ensina ali o pessoal da base, né? O pessoal motiva, quer fazer, vai, mas aí o dono é o primeiro a quebrar a regra. E aí não tem como os demais absorverem, né? Não vai, não funciona. Foi nesse contexto de enxergar todo esse... Nós estamos falando do todo, né? De não olhar... falando de uma maneira muito generalizada, Exato, né, Léo? Mas foi nesse todo que nasceu a Estúdio Agro? Foi olhando para todas essas necessidades que um produtor rural tem na sua fazenda, que hoje é um negócio, né? Uma fazenda é um negócio. Sim. As próprias revendas empresa, né? se desenvolvem. É uma empresa a céu aberto, Exato. Mas é uma empresa. Nesse todo, a Estúdio Agro entrou na sua jornada? Então, a Estúdio Agro veio porque eu estava buscando soluções para melhorar a gestão do negócio que eu administrava. Perfeito. Né, antes da Estúdio Agro. Sim. Eu estava buscando soluções que me ajudassem a melhorar os nossos processos internos, nossos processos administrativos. E aí eu descobri a Estúdio Agro e quando eu fui aprofundar para entender melhor, eu vi que ela era muito mais do que o que eu estava pensando. Era muito mais do que só uma solução para me ajudar nos processos internos ali, sabe? Sim. E eu vi que ela tem, né, um leque de soluções para auxiliar o produtor e o empresário do agronegócio muito amplo e com um know-how assim, incrível. Né? São 25 anos. A Estúdio Agro é uma empresa do Grupo Estúdio, que fica em Porto Alegre. Né? A nossa matriz operacional fica lá em Porto Alegre. E aí, quando eu vi o tamanho da quantidade de soluções e a expertise, a especificidade é muito grande. Falei, gente, isso é muito mais do que eu estava pensando. Cabe aqui na minha região. Cabe demais aqui na minha região. Perfeito. Eu acho que se eu tivesse conhecido a Estúdio Agro 10 anos antes, eu teria sofrido muito menos com certos processos que eu lutei muito para implementar dentro do negócio que eu administrava, né? E eu acho que teria sido muito menos pesado o fardo. Mas veio no momento certo, eu imagino. Porque tudo acumulou a de sua Deus, experiência, né? A sua experiência profissional acumulada nesses anos e com esse leque que você está comentando de serviços, né? Sim. Como é que foi a emoção de inaugurar
a franquia em Formosa? Então, assim, eu primeiro trabalhei, né, o segundo semestre de 2023 eu trabalhei home office e visitando, né, clientes e vendo, né, o network que eu, graças a Deus, fui construindo ao longo dessa trajetória de 20 anos dentro do agronegócio. Eu fui visitando e entendendo as demandas, entendendo realmente o quanto seria relevante, né? Sim. E vendo que precisava mais do que só a Lilian visitando ali cada cliente individualmente. Eu vi a necessidade muito grande de ter um escritório físico, né? Perfeito. Porque a matriz, ela não nos... o Grupo Estúdio, ela nos disponibiliza as soluções, né, para a gente trazer até o cliente. A gente é o veículo, né, que possibilita essa ligação entre a matriz que está em Porto Alegre e o cliente que está aqui, né? Então, a gente faz a parte, enquanto sócios, a gente faz essa ponte, né? Faz a parte do relacionamento, dessa questão da proximidade que a gente estava até comentando antes de começar aqui. Né? A questão do presencial, o quanto é relevante para o agronegócio. Sem dúvidas. O digital, ele atende muito bem, mas a questão do calor humano ainda é muito... É indispensável, né? A verdade. E os dois se complementam, né? A tecnologia, esses novos recursos digitais, né? Muito, né? E aí, assim, então a gente faz essa parte do contato, de estar presente, de estar acompanhando, né? Então, não é só a captação do cliente, mas é toda a manutenção do projeto dele dentro do Grupo Estúdio, dentro da Estúdio Agro, do início ao fim, né? Então, a gente acompanha todo o processo, tudo que ele precisar, a gente vai ali dando assistência para ele, né? Acompanhando todas as reuniões, a gente está presente, a equipe técnica que fica em Porto Alegre, eu aqui, né? E o cliente, então eu estou sempre junto, eu estou sempre acompanhando o cliente. E aí, quando a gente, quando iniciou 2024, eu falei, não, realmente a gente precisa ter uma sede própria aqui, um lugar preparado para receber esse produtor, caso ele queira estar aqui presencialmente, né? Para ele ser bem acolhido, né? Sem dúvida. Ter essa coisa da identidade também, e poder acolher, receber com café do jeito da gente, né? E tal. E eu continuo visitando os clientes, gosto até muito de visitar os clientes na propriedade dele, no escritório dele, que tem muitos produtores que têm escritório na cidade, mas tem aquela questão da comodidade. Às vezes para ele é mais cômodo eu ir até ele, e para mim está ótimo. Para achar eles é muito mais fácil na fazenda, né? É o que a gente falou lá atrás, né? Mas eu acho que quando a gente fala de produtor rural, geralmente é isso, né? É um relacionamento que você cria com ele, né? Não é um atendimento frio, né? Não pode ser, né? Pode ser. Acho que assim, tudo se resume a pessoas, né? A gente existe para servir e é o relacionamento humano que torna a vida... Sim. Né? Sem dúvidas. Real, o movimento, né? O movimento acontece pelo relacionamento. Então, assim, não tem como não ter essa questão, né, de criar relacionamento. São os relacionamentos que abrem portas, são os relacionamentos que possibilitam, né, não só negócios, mas tudo, né? Até para entender a necessidade que ele vai estar na ponta, né? O empreendedor, o produtor, né? Eu fiquei curioso para saber, tive o privilégio de estar na inauguração da Estúdio, foi de fato fantástico ver a estrutura montada lá. Muito obrigada, né? Mas eu fiquei curioso para entender o leque de serviços que são oferecidos lá. É muita coisa e todas elas muito úteis, né, para o setor do agronegócio, né? Sim. Dá para resumir as atuações? Então, vou tentar, Léo, resumir. Bom, nós temos mais de 40 soluções, né? São 40 soluções, pelo menos, voltadas para 4 pilares, né? Nós trabalhamos em cima de 4 pilares, que é aumento de receita, redução de custos, mitigação de riscos e aumento de performance. Então, aí quando você fala assim, bom, aumento de receita, né, redução de custos, como que a gente pode fazer isso? Aí nós vamos falar das soluções. Nós temos soluções voltadas para a parte de gestão, né, e vai desde de soluções relacionadas a marketing, relacionadas à contabilidade, soluções também voltadas ali para redução de custo de energia. Então, que tem ótimas
soluções inteligentes mesmo, né, voltadas para redução de custo de energia, desde usinas fotovoltaicas até usinas de todos os tipos, né, fotovoltaica, eólica, hidroelétrica. Nós temos uma equipe especializada de engenheiros que trabalham essa parte, né. A gente tem soluções para redução de custo de energia, como por exemplo o mercado livre de energia, que é algo novo, né, que foi aprovado em setembro do ano passado, 2023, e entrou em vigor em janeiro desse ano de 2024, a liberação que o governo sancionou para que as empresas e consumidores em geral, seja pessoa física, pessoa jurídica, possam aderir ao mercado livre de energia. O mercado livre de energia não é algo novo, já existe há mais de 30 anos. Né? Empresas como Gerdau, Tramontina já se utilizam do mercado livre há mais de 30 anos. Porém, não era permitido para empresas que consumiam, por exemplo, que essas empresas elas consomem em megawatts. E o consumidor que tem demanda contratada, enfim, todos os demais consomem em kilowatts. Então, assim, não era permitido. Era para um público específico. Perfeito. Exato. E aí agora, né, desde que foi aprovada essa legislação em 2023, se tornou possível para os grandes consumidores, ainda é para os grandes consumidores, a gente não pode aderir na nossa residência ainda. Perfeito. Mas quem tá no grupo A, né, que é consumidor, tem demanda contratada, ele pode migrar para o Mercado Livre, que é um processo, de certa forma, somente burocrático, não tem necessidade de investimento. Uau. O que é excelente. Interessante. E aí a gente faz esse processo burocrático com uma equipe, e foi criada com essa questão dos teus geradores de energia, que são as usinas, né? Sim. Tanto de todos os tipos, como a gente falou. Houve a necessidade de se criar a Câmara de Comércio de Energia, que é um órgão governamental que regula esse mercado. E aí tem empresas gerando energia, colocando energia dentro, a gente costuma dizer que é um pote, né, de energia. Armazenando. Gerando essa energia e tem gente consumindo essa energia, tirando essa energia dentro do pote. E essa Câmara de Comércio de Energia, ela regula esse mercado aí. Né? E aí, para que você faça a adesão para um consumidor, um grande consumidor que tenha demanda contratada, aderir ao Mercado Livre, precisa de alguém credenciado nessa Câmara de Comércio de Energia para fazer essa migração dele do mercado cativo, que é as companhias de energia local, Sim. para poder comprar essa energia de qualquer outro local do país, né? Perfeito. Com o menor custo, benefício. E aí a gente identifica... É onde fica interessante para o... Onde a gente consegue uma redução de até 30% da fatura de energia sem investimento. Uau. Então é muito, muito, muito interessante, sabe? E como é que foi a aceitação do produtor com essa novidade? Como é que está sendo, né? Porque assim... É muito novo ainda, né? É muito novo ainda, Léo. Poucas pessoas conhecem. De 10 apresentações que eu faço, uma pessoa já sabe. Já ouviu falar, já entende sobre o mercado. Tem gente que já está bem entendido, mas não é todo mundo ainda que está familiarizado com isso. Perfeito. E aí, assim, a aceitação de certa forma geral, desde que a pessoa entenda, né? A gente faz o diagnóstico gratuito, então um dos nossos grandes diferenciais, todas as nossas soluções são com diagnóstico gratuito. Então a gente faz todo o levantamento e apresenta para o cliente o que ele vai ter de vantagem com qualquer uma das nossas soluções. Perfeito. Então essa solução especificamente que eu estou falando agora, que é o Mercado Livre de Energia, a gente apresenta o diagnóstico, a gente apresenta quanto que ele vai ter de economia, qual essa economia mensal, essa economia acumulada no longo dos próximos 3 anos, por exemplo, e a gente consegue mostrar para ele ali o quão é vantajoso ele fazer essa migração, mesmo ele pagando uma empresa como nós para fazer essa gestão junto a essa Câmara de Comércio de Energia, ainda assim ele vai líquido, ele economiza em torno de 30%. Uau! Então, assim, é muito interessante. E hoje a gestão de um negócio rural, de uma propriedade rural, é muito baseada nisso, né? Gestão de custos, né? Redução mais de do que o lucro por si só, a gestão de custos deve ser um diferencial, né? Reduzir custos, né? Porque ainda mais agora, né? Numa situação como nós estamos vivendo no agro agora, com os preços das commodities tendo sido, né, agressivamente abaixos, né? Baixaram muito e isso repercutiu demais, né? Afetou demais, né? Todo o setor tem afetado
Então, reduzir custos é mais do que um desejo, é uma necessidade, né? Uma necessidade reduzir custos. E a gente tem, além dessa solução para reduzir custos, a gente também tem inteligência tributária, né? Nós temos equipes altamente especializadas para fazer revisão de tributos, para fazer planejamento tributário, buscando uma estratégia tributária adequada para aquele segmento que vai otimizar essa carga tributária, né? A gente sabe que a nossa legislação tributária do nosso país é a mais complexa do mundo. Sim, tinha que ser, sim, né? Sim. Tinha que ser nossa. E por ser tão complexa, é humanamente impossível acompanhar todas as mudanças que acontecem. É um crochê muito grande a nossa legislação tributária, sabe? Ela é muito complicada. Então, para qualquer contador, por mais especializado que ele seja, é sempre um desafio muito grande conseguir acompanhar todas as mudanças e se aproveitar, se beneficiar de tudo que pode ser né, buscado trazer retorno para ele, trazer retorno para a empresa que esse contador cuida, né? Sim. Que esse contador é responsável, né? E aí, assim, para o empresário, então, nem se fala que ele está, que nem a gente falou, ele é o administrador. Tá no dia a dia. Ele está no dia a dia. Como é que ele vai conduzir tudo isso e dar conta de acompanhar tudo isso? Perfeito. Só para você ter uma ideia, foram mais de, no ano passado, se não me engano, tem mais de 41 entre normas e tributos atualizados por dia. Não, tem que ter alguém... Só para isso. Só para isso. Só para isso, pra o bobear ainda não dá conta, Imagino, né? E nós temos um software exclusivo, né, que faz toda essa verificação, faz o cruzamento dessas informações, né? E aí, além disso, a gente tem um processo que a gente chama de tripla checagem, que a gente passa primeiro por esse software, depois a gente tem humaniza o processo fazendo uma segunda checagem com uma equipe de especialistas e depois a gente faz uma terceira checagem com uma equipe de tributaristas, né? Então, assim, a gente dá uma segurança muito grande para o nosso cliente fazendo revisões tributárias e também fazendo o processo de planejamento tributário, né? Que é uma outra solução. Buscando isso, além da redução de custos, buscando também a mitigação de riscos, né? Legal. Quando chega para ele, já chega desenhado, mastigado e, exatamente, com certeza, evidenciando as oportunidades que ele pode ter, tanto de fazer restituições de tributos pagos a maior, quanto de se beneficiar de algumas isenções que ele não estava vendo, que a contabilidade dele às vezes não tinha identificado ainda, e ele pode estar ali se beneficiando de alguma isenção ou de alguma redução, né? E que pode ser, e ele não está ainda. Então a gente vai trazer isso para ele. Olha, as oportunidades de melhoria no seu processo de gestão contábil são essas, pode adequar isso aqui, né? As oportunidades que você tem para restituir um tributo que você pagou a maior em tal ano, pode ser olhado até os últimos 5 anos. Então, legal, a gente faz isso também para empresas e produtores que já estão num modo de pessoa jurídica. Para a pessoa física, a gente tem o planejamento tributário, porque daí a gente pode encontrar qual é a melhor forma que ele pode estar administrando o negócio dele tributariamente falando, né? E a gente dá também os melhores caminhos ali para ele seguir dali para diante, sabe? Após o planejamento, né? O bom é isso, porque assim, você consegue abraçar diferentes patamares, né? Sim. E é isso que eu ia te perguntar. Essa gestão, tanto de oportunidades quanto gestão do negócio como um todo, ela não é só para o grande. Ela cabe também para o médio produtor, para pequenas empresas do setor do agro. Sim. A gente avalia, né, cada caso é um caso, né? Sim. Então, a gente precisa entender a necessidade, né? Que nem a gente estava falando antes, o relacionamento, a hora que a gente conhece um cliente, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, a gente busca entender ali como que é a dinâmica do negócio dele, como que ele atua no dia a dia e quais têm sido as maiores dores, né? Sim. Ele vai trazendo no relacionamento que a gente vai estabelecendo com o nosso cliente, na conversa, na primeira, na segunda visita, quantas visitas forem necessárias, mas a gente vai estreitando os laços e a gente vai entendendo cada vez mais ali quais são as reais necessidades dele. E aí eu consigo direcionar ele para a melhor solução que a gente tem dentro do nosso portfólio,
que vai atender aquilo que ele precisa, e daí, a partir dali, a gente vai fazendo estudos multidisciplinares, né? Quando a gente começa a trabalhar com o cliente, a gente vai, tanto o relacionamento quanto a nossa equipe técnica, analisando a documentação, vai vendo o que mais que a gente pode agregar. Então não é um serviço negócio. Só pontual. Não. Vai e executa aquilo para o qual foi contratado e terminou por ali. Existe um acompanhamento. Existe um acompanhamento. Uma demanda vai desencadeando outra demanda. Que legal. A gente vai vendo, por exemplo, você começa a atender um cliente numa questão tributária. Daí ali a gente já identifica a possibilidade de a gente fazer, às vezes, alguma solução na questão da energia, né? Seja para reduzir custos, seja, às vezes, até para implementar um aumento de receita, implantando uma usina, né? E essa usina podendo ser geradora de renda para essa empresa. Legal. Né? Legal. Então, assim, uma demanda acaba que vai puxando a outra, né? A gente vai vendo o que mais, porque aí também o cliente vai entendendo como que funciona a dinâmica do nosso trabalho. Porque a início sempre existe essa coisa, né? Mas espera aí, é à distância, a empresa está lá em Porto Alegre, mas isso vai dar certo? Tem essa preocupação do cliente, sabe? E quando a gente faz um primeiro trabalho, ele vê que, espera aí, apesar de estar longe, está muito perto. Porque o digital proporciona essa facilidade para nós hoje. Então, o cliente vê que, apesar de estar longe, não, está perto. E se ele vê o resultado, então... ele vê o resultado, ele vê o quanto é vantajoso para o negócio dele, e aí ele começa a confiar também de deixar a gente fazer mais. O que mais que a gente tem para fazer? Eu imagino que ele seja ele passe a ser o maior interessado também, né? Sim, então, assim, né? Descobre mais coisas aí para me ajudar. O que mais que eu posso, né? Exatamente. E é essa questão da profissionalização que a gente estava falando. Então, assim, voltando para falar das soluções. Então, eu falei sobre a questão da energia, né? Falamos sobre a questão do tributário. Vamos lá, falar, por exemplo, de uma outra solução voltada para a gestão que é essencial, ainda mais nesse momento do que nós estamos vivendo, que eu estava falando da questão do preço de commodity, né, batendo aí, dificultando muito a vida do produtor. A gente tem soluções financeiras, né? Tanto assessoria para gestão financeira nós temos, quanto a gente também tem, e são equipes distintas, Léo. Apesar da gente fazer são 40 soluções, mas não é a mesma equipe fazendo de tudo. Não é cumulativo, né? Não. Porque tem aquela história também de quem faz tudo não acaba não fazendo nada direito, né? E não, a gente é uma empresa que tem diversas soluções, mas as equipes que tratam de cada solução são equipes distintas. E por isso elas são especializadas naquilo. Né? Muito legal. Quem cuida de soluções relacionadas à energia só cuida dessa parte de energia. Quem cuida da parte tributária só cuida da parte tributária. E aí vamos lá, da parte financeira, como eu falei, então nós temos equipe que vai fazer a parte de assessoria financeira, assessoria para a gestão financeira do negócio. Nós temos também a equipe que faz a parte da renegociação das dívidas bancárias. Né? Não somente bancárias, a gente faz todas as renegociações, mas nesse momento a renegociação da dívida bancária está sendo uma dor, uma das maiores dores, né, do produtor, porque a gente teve um ano atípico demais em relação à questão climática, né? É ano sempre passado um fator difícil, foi né? muito difícil, né? Afetou demais as produções. Então, assim, as médias de produtividade caíram significativamente, né? E juntou com o preço, insumos né? muito altos. O custo da produção, foi plantada uma safra com o preço da saca de soja a, sei lá, 150, eu acho que estava, e de repente, quando ele colhe e vai vender, essa soja chegou a bater 94, 95. Uau, é loucura imaginar isso, né? Então, assim, não fecha a conta, né? Sim. Não fecha a conta. Sim. E aí, como é que esse produtor vai conseguir plantar a próxima safra? Né? Aquele que já estava capitalizado, extremamente tranquilo, ok, é um baque, mas é um baque que ele consegue suportar ali dentro do negócio dele. Mas aquele que, de certa forma, não estava tão assim, ele dependente precisa... daquele resultado especificamente, né? Exatamente, ele passa a ser extremamente afetado, e como que ele vai tocar a próxima safra? Então, assim, a gente entra com essa solução da renegociação, né? Até, inclusive, foi dado essa prerrogativa para o produtor, né? Foi sancionado medidas aí para viabilizar essa
prorrogação dessas dívidas rurais, mas às vezes a prorrogação que foi oferecida não é suficiente. Sabe? Não é suficiente, porque não adianta só colocar essa parcela que vence esse ano para o ano que vem, porque como é que ele vai pagar essa parcela ano que vem? Ele precisa ele organizar... vai ter que colher 2 vezes o que ele iria colher para... Não, isso não funciona assim. Entendi. E aí o nosso trabalho de renegociação de dívida bancária da nossa equipe especializada nesse assunto vai trabalhar todo o endividamento dele, às vezes fazendo um alongamento aí até 10 anos, para ele fazer esse pagamento com parcelas anuais, com redução da taxa de juros, porque inclusive é uma coisa extremamente complicada, né? Porque acaba que os financiamentos têm taxas de juros bem salgadas. Né? Sim. E aí a nossa equipe entra também fazendo uma equalização dessas taxas, né? Trazendo isso para uma realidade de capacidade de pagamento. Não adianta você colocar lá, vou alongar em 10 anos, mas com um juro alto não vai ficar impagável. Né? Eu chego a pegar contratos de clientes que têm aí 34%, 39% de taxa de juro ao ano. Isso é impossível, impagável. Sim. Então, nossa equipe precisa continuar tocando o negócio. O negócio precisa continuar, né? Tem vidas ali, né? Tem famílias, né? Você imagina que uma fazenda que está ali com 5, 6 funcionários, são 5, 6 famílias, ou às vezes fazendas maiores, né, que tem ali 100 funcionários, são 100 famílias. Depende daquela operação. Então, tem uma função social, sem né? dúvidas, não é só lucro, né? Para o produtor, para o empresário do agro, né? É uma função social. E aquele negócio precisa continuar. E é um processo em cadeia, né? Que nem a gente falou no começo, do agro, né? Se o agro vai bem, os outros setores também vão bem, né? Os outros setores vão bem. E aí a renegociação de dívida entra como uma estratégia para otimizar o fluxo de caixa. Legal. Né? Legal. Então, é uma estratégia inteligente que precisa ser pensada. E às vezes não é fazer... Tem muito produtor fazendo mata-mata, Léo. Que infelizmente, fazer uma bola de neve, que nem você falou. É pegar essa operação que vence esse ano, que ele não tem condições de pagar, e fazer um novo financiamento para pagar essa, e joga isso para o ano que vem. E às vezes, que é onde infelizmente não está tendo uma parceria muito legal, né, entre os bancos e o produtor, que às vezes a taxa de juros não é muito amigável, sabe? Entendi. E aí acaba que essa taxa vai para o outro ano bem salgada. E ele só está jogando o problema para frente, ele não está resolvendo o problema. Se ele pega uma outra variável climática, por exemplo, meu Deus, em 2 anos seguidos... A gente está orando para que não aconteça, exato, né? Mas é onde está a maior coragem, talvez, do produtor, né? Ele sempre continuar perseverando, mesmo diante dessas variáveis, né? Sim. Mas desse leque que você comentou aí, qual você acha que tem sido a maior dor dos produtores? Tem algum que se destaca? Olha, cada caso, de novo, é um caso, né? Cada cliente tem a sua realidade e as suas demandas. Perfeito. Nesse momento, essa questão da renegociação de dívida tem sido uma questão mais forte, né? Mas a gente tem outras vertentes, e aí tem muitos produtores que não tá nessa condição. Sim. Não é renegociação de dívida o que ele precisa. E aí a gente vai ver, realmente é uma questão para reduzir custo ou aumentar a receita, né? Perfeito. E a gente tem também uma das nossas soluções que tem sido muito requerida é a questão do planejamento sucessório e da proteção patrimonial que nós falamos no início ali, de falar de que eles precisam precisa ser pensado esse passar de bastão, né? Vamos passar esse bastão, mas vamos passar isso de uma maneira planejada, orientada. Então, vamos preparar esse sucessor para fazer a gestão desse negócio, mas também vamos pensar com uma estratégia tributária, fazer esse planejamento sucessório com uma redução de custos o mínimo possível. Vamos pensar nisso? Perfeito. Sabe? Porque às vezes assim vai fazer... Eu já peguei cliente que infelizmente ele fez o processo de planejamento, ele planejou, ele fez o planejamento dele, mas ele fez por conta própria. Ele doou o patrimônio.
E a doação do patrimônio de bate-pronto, assim, da pessoa física para pessoa física, não é o mais interessante. Entendi. Financeiramente falando, ele perde algum benefício que ele poderia ter. O custo é muito alto, né? Porque nós temos aí o ITCMD, né? Que o imposto sobre a doação, né? A transmissão e a doação de patrimônio, que é alto e que, às vezes, se não houver essa questão do planejamento para buscar uma melhor estratégia tributária, não é sonegar, Léo, é realmente utilizar a legislação da maneira correta. Perfeito, sabe? Perfeito. Não é fazer sonegação, a gente não incentiva de maneira nenhuma, pelo contrário. Sem dúvidas, né? Vamos organizar, porque às vezes organizado, se o negócio, principalmente o agronegócio, tiver bem estruturado, tributariamente falando, bem organizado, ele pode pagar muito menos do que ele paga atualmente. Perfeito. É ele buscar realmente otimizar as estratégias tributárias dele. Fazer o correto é muito mais benéfico. Fazer o correto é muito mais benéfico, sem dúvidas, né? Financeiramente falando, e para crescimento, e também para trabalhar de maneira tranquila, né? Sim. Sem estar ali com ameaças de riscos, né? De ser fiscalizado, de ser autuado, multado. Por que não organizar? Perfeito. E tem muito mito nisso, né? Às vezes o empresário do agronegócio, ele pensa, o produtor, ele pensa que se ele for fazer tudo certinho, ele vai pagar imposto demais e ele não dá conta, é impagável. Não é por aí, sabe? Às vezes é fazer de uma maneira correta, né? Com uma orientação especializada. E aí a nossa equipe tem, né? Perfeito. Isso, o know-how são 25 anos, como eu disse, de conhecimento. Legal. Aí para poder estar trazendo. Agora, então, com essa questão da reforma tributária, que é algo que está preocupando a todos os setores, né? Não somente o agronegócio, Sem mas dúvida. o agronegócio é um dos mais impactados. Verdade. Né? E aí, assim, a gente precisa buscar, sabe, conhecimento, buscar assessoria, buscar quem pode realmente nos orientar nessa transição de sistema tributário que a gente vai passar por ele. Perfeito. Nós vamos passar por uma mudança, estamos já com algumas, já foi aprovado, agora é só uma questão de eles ir delimitando, né, para como que vai funcionar, como que vai ser. Legal. O IBS, o CBS, né, e a gente precisa buscar esse conhecimento. Sim. Você acha que o produtor, de alguma forma, ele se sente ameaçado, vou assim dizer? Porque ele está cercado dessas... De um lado é a legislação, de outro lado tem a exigência por aumento de produção, do outro lado tem... A gente vai poder falar aqui de LGPD, que são novidades que estão surgindo aí, Sim. a digitalização de processos. Você acha que o produtor, de alguma forma, ele se sente ameaçado? Fora o preconceito que às vezes ainda sofre, né? Do agronegócio ser visto de uma forma depreciativa, né? Exata. Você acha que o produtor ele se sente um pouco acanhado quanto a isso ou não? Já superou isso? Eu acho que existe muita desinformação, né? E ainda a busca por não é que ele esteja ameaçado, não é ameaçado, mas da feita que ele não está bem informado perfeito. e assessorado, até para acompanhar esse tanto de novidade, tudo né? isso pode se tornar uma ameaça, sim, para a continuidade do negócio. Perfeito. Né? A gente costuma discutir nas nossas rodas internas de conversa, né, do Grupo Estúdio, da Estúdio Agro, que a profissionalização do negócio é uma necessidade para ontem, não é mais para futuro, não, é para ontem. Quem não está se profissionalizando está atrasado. Quem não está profissionalizando a gestão do seu negócio está atrasado. Verdade. Sabe? Fazer essa gestão de uma maneira organizada, com estratégia tributária, com estratégia para planejamento sucessório, aí sim é uma ameaça. Entendi. Né? Se não tiver postergar pensando isso aí, postergar não dar a devida isso, atenção. No meu ponto de vista, atrasar mais isso é uma ameaça, sim, para o negócio. Vai acabar assim, saindo, né? Porque assim, começa a ser onerado demais, tributariamente falando,
né? Eu trouxe, em março desse ano, a gente trouxe uma das nossas especialistas aqui em Formosa, fez uma palestra ali em parceria com a Brasgrãos, né? Que abriu as portas para Estúdio Agro, e a gente está com uma parceria legal, buscando trazer, né? Vamos trazer mais palestrantes em breve, mais especialistas da nossa equipe para trazer novos conhecimentos, novas informações. E aí nós trouxemos uma especialista, a Pamela Fiuza, e ela falou sobre isso, que a tendência com essa reforma tributária é que o produtor ele vai passar a ter que prestar conta igual uma pessoa jurídica. Perfeito. Porém, ele operando como pessoa física, talvez ele vai ser onerado de uma forma que, se ele otimizar isso, né, ele buscar realmente a melhor estratégia tributária para que ele não seja mais onerado. Perfeito. Ele precisa equilibrar essa balança aí. Ele precisa equilibrar isso aí. E não tem como fazer isso sem conhecimento, orientação adequada, né? Tem que ter muito cuidado com isso aí. A gente prevê que essa transição para esse novo modelo de tributação vai ser uma transição que vai ser dispendiosa, eu acredito, porque assim, hoje, para a gente fazer a apuração dos tributos da maneira como já dá margem para muito erro. Agora você imagina fazer a apuração desses tributos dentro desse novo formato, desse novo formato. Quantas dúvidas vão surgir? E quanto mais ele postergar isso, mais difícil vai ser, por assim dizer, né? Mais difícil se torna. E mais caro, né, Léo? Perfeito. Mais caro, porque vai ter que pagar, errar, só que o erro custa, né? Com certeza. E custa caro dentro do agronegócio, porque tudo é valores expressivos. Exato. E então, assim, custa muito caro. Então, vai pagar para ver, literalmente, né? Vai deixar errar primeiro, para depois buscar e consertar esse processo. Por que não ser proativo e buscar essa orientação antecipadamente, e já ir profissionalizando esses processos todos, profissionalizando essa forma de gerir esse negócio, né? Sair da informalidade com muitas coisas que ainda se pratica na administração, sair dessa informalidade, buscar mecanismos para otimizar todo esse trabalho que é feito, porque eu costumo dizer que às vezes o produtor ele se esmera tanto ali no operacional para produzir uma saca a mais, 2 sacas a mais. E às vezes ele está perdendo aqui na gestão. E não está vendo, né? Sabe? Está escapando entre os dedos na gestão. E isso é lamentável, né? Não, sem dúvidas. Eu acho que nesse contexto, inclusive, não foi por acaso que você decidiu estabelecer esse novo negócio em Formosa. Não foi por acaso. Já conhecendo o potencial da região, levou isso em conta, essa demanda justamente da região? Considerei sim, Léo, essa demanda, e vi também, assim, eu sou muito voltada para essa coisa de realmente eu poder contribuir. Que legal. Sabe? Eu gosto muito de poder falar, eu posso ser útil, né? Eu posso fazer a diferença nisso aqui. E a Estúdio, vindo aqui para a nossa região, eu vejo assim, o quanto a gente vai poder agregar para essa profissionalização do agronegócio, dos produtores rurais, que são empresários, sim, do agronegócio, de uma indústria a céu aberto. Né? Que tem tantos desafios na produção, que tem tantos desafios na gestão, que tem tantos desafios também no processo de sucessão, porque às vezes ele tem herdeiros, mas ele não tem sucessores. É diferente. Às vezes os filhos querem partir para outro segmento, e é normal, é natural, é do direito, né, de cada ser humano escolher no que ele quer trabalhar. Mas é um desafio para o pai passar esse bastão, às vezes, também. Tem muitos produtores que não têm sucessor. Né? Então, assim, e às vezes ele tem, mas fazer essa sucessão é um desafio muito grande. Ele deixar, né, de alguma forma, né, se desapegando e delegando para. Mas ele pode outro, fazer né? isso de uma forma tão saudável e tão tranquila, sabe? Estruturando esse processo de gestão e preparando esse novo produtor que vai se tornar ali, não só com conhecimento técnico da parte operacional, mas
com a parte de gestão, Perfeito. né? Que é preparar esse jovem para assumir esses negócios e aos poucos, né? E também, né? Não, é porque às vezes tem muito medo, né? Às vezes o produtor ele fica com medo, mas eu vou passar o bastão e eu vou fazer o quê, né? Tem muito trabalho para ser feito, ele né? se vê pertencente, né? A tudo aquilo que ele construiu, né? Sim, às vezes pode ter essa coisa, né, da centralização, exato, né? Exato. Centraliza tudo nele e depois é difícil desapegar, depois, né? para descentralizar, né? Então, fazer esse trabalho inverso de descentralizar é uma necessidade e que às vezes precisa de assistência para ser feito. Verdade. Não consegue fazer sozinho, sabe? Não vai conseguir fazer sozinho. Precisa de alguém para ajudar nessa intermediação e fazendo isso aos poucos para que, né? E aí as assessorias, as consultorias são um braço necessário e que todo empreendedor e todo empresário, seja ele ainda operando como pessoa física ou já seja ele operando como pessoa física, deve pensar quanto antes ele se preparar para isso, o quanto antes buscar esse auxílio, buscar realmente conhecimento externo. Como eu disse no começo, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar daqui para frente. O conhecimento, né? Que As te trouxe até mudam, aqui, né? não é o conhecimento que vai te fazer manter-se no mercado, né? Principalmente com tanta tecnologia, com tanto conhecimento novo, com tanta mudança que a gente tem sofrido, né? E essa nova geração que vem tem um desafio muito grande, né? De assumir esse legado e preservar isso que esses pais construíram com tanto esmero, com tanto trabalho, mas fazer isso nesse novo cenário não dá mais para ser feito como era feito antigamente. Verdade. Então, por isso que eu digo que o conhecimento que te trouxe até aqui não é o conhecimento que vai te levar daqui para frente. Legal. Então, precisamos abrir a mente para isso, buscar esse conhecimento externo, buscar essa ajuda, né? A gente não tem a obrigação de saber tudo. Sem dúvida. Mas a gente tem que ter a humildade de saber que a gente precisa, né, buscar. O que eu não sei, às vezes o Léo sabe, por que não o Léo me ajudar, né, a fazer isso melhor? E hoje é uma vantagem que existe uma rede, né? Hoje tem muito, para né? se conectar, para se somar forças, né? Tem e nesse demais. sentido eu queria até te perguntar, eu imagino que nessa sua caminhada você tenha enfrentado dificuldades, né? Desafios. Alguns deles foi associado por ser mulher dentro do setor do agronegócio? Teve essa realidade? Olha, eu costumo dizer que é um setor predominantemente masculino. Acho que todas as mulheres que passaram por aqui pela sua mesa, né, pelo SMCast, devem ter falaram, algumas eu assisti e vi que comentaram sobre isso. Verdade. Que é um setor predominantemente masculino. E tá tudo bem quanto a isso, né? Até por causa do trabalho operacional ser um trabalho mais pesado, então tende a ser um trabalho mais masculino. Com toda a tecnologia que a gente tem nas máquinas hoje, a gente tem a parte operacional tem também sido aberto muito oportunidade para as mulheres trabalharem, né? Porque não demanda talvez tanto mais força física e sim capacidade intelectual de estar realizando certas atividades, né? Então é um setor predominantemente masculino. Porém, eu costumo dizer que não existe preconceito que resista à resiliência e persistência. Legal. Né? Então, assim, eu acho que se a mulher ela é persistente, se ela é resiliente, se ela busca se adequar ao ambiente, e todas as mulheres que se destacam no setor do agro, elas têm isso como característica. Você consegue observar em todas elas, né? Verdade. Essa habilidade, né? De se ajustar, de se adaptar ao ambiente, e com conhecimento, claro, buscar provar a sua capacidade de estar ali fazendo o que ela está se propondo a fazer. Legal. Né? Então, assim, eu não posso dizer que o preconceito que existe, que isso é uma coisa que me paralisou. Não. Te impulsionou. Não, acho que exatamente. Acho que me impulsiona e eu vou sempre aí nessa questão da persistência
para alcançar o que eu acho que precisa ser feito, né? Tem que ser feito, vamos fazer, sabe? Não tem esse negócio de cara feia, não tem isso de que não é lugar para mulher, não. E a gente precisa também, eu acho que como mulher, a gente não está para disputar. Acho que a gente está para agregar, perfeito. Sabe? Acho que Deus fez a gente assim porque assim é perfeito, né? Que legal. É perfeito, a gente se complementa, né? Nós, enquanto masculino e feminino, a gente se complementa, né? O que tanto na questão intelectual quanto na questão física também, né? Então, assim, tem aquilo que a mulher tem mais habilidade para fazer, tem aquilo que o homem tem mais habilidade para fazer. Eu não acredito e eu não gosto muito dessa polarização, sabe? Tipo assim, só mulher pode, só homem pode. Não, eu acho que a gente tem aquilo que eu não vou me atrever a fazer porque está além da minha capacidade. Está além da minha capacidade física. Não é algo que seja adequado para eu fazer. Sim. Mas o que eu posso fazer dentro do contexto que eu vou ajudar, que eu vou agregar, sabe? E eu sou muito nessa linha de a gente pode se agregar. Acho que saber o que é o ideal também, né? O que é o ideal para que a gente possa atuar ali, né? A mulher possa fazer, não é querer... às vezes eu vejo situações de mulheres querendo, praticamente se masculinizando, sabe? Entendi. Para caber no lugar. Acho que não precisa disso. Entendi. Acho que não há espaço, disso. né? Eu acho que há espaço. Há espaço, né? E é muito legal que o que eu acho muito interessante é que vocês já criaram uma rede, né? Onde vocês se colaboram para esse desenvolvimento. Isso eu acho muito interessante. Sim, tem bastante rede de apoio, né? Hoje tem, né, bastante rede de apoio. Eu creio que as gerações antes de mim, né, tiveram muito mais resistência. Entendi. Né? Mas foram plantando isso, né? Mas já foram lapidando, né? Que e legal. A gente, de certa forma, a minha geração já pega isso um pouco mais fácil, a próxima geração ainda mais fácil, né? Acho que a aceitação é muito maior. Sem dúvida. E é merecido, saiba disso. As conquistas de vocês são merecidas, porque é pelo esforço, pelo empenho de vocês. Eu fiquei muito feliz de ver essa sua empolgação, de tendo passado por tantas experiências, vivido tantos desafios também, desde a infância que você comentou aqui, e você ainda continua estimulado e querendo desenvolver e agregar com o setor, né? Sim. Como é que estão as suas expectativas para sequência de carreira, de trabalho? Então, Léo, eu já chega num certo ponto que a gente pensa que até está parando, né? Cheguei num certo ponto ali que eu achei que eu já estava parando. E agora, com a Estúdio Agro, pelo contrário, eu vejo que a gente tem muita coisa para fazer, né? Renovou-se os estímulos. As expectativas também, né? E assim, a gente tem agora grandes expectativas em relação a esse trabalho com a Estúdio Agro na nossa região, né? Nossa região tem espaço para esse tipo de solução que nós temos, né? Com grande excelência para oferecer. E eu pretendo estar ampliando, né, a nossa capacidade de atendimento para os próximos meses aí, e para conseguir realmente chegar a todo produtor, né, a todo empresário do agronegócio da nossa região. Tem muita gente que ainda não sabe que nós existimos aqui, né? O Grupo Estúdio ele é muito consolidado no sul do país, muito já muito conhecido, né? Mas aqui na nossa região Centro-Oeste, subindo o Brasil aqui, ainda é muito pouco conhecido. E apesar da gente ter já unidades da Estúdio Agro em quase todos os estados do Brasil, muito legal. Mas ainda está pouco conhecido. Então eu pretendo que nesse próximo semestre aqui a gente consiga fazer a Estúdio se tornar a Estúdio Agro muito conhecida aí na nossa região, e principalmente por trazer resultado. Que é o que a gente faz com excelência. A gente agrega, a gente traz resultado com excelência, né? Fizemos já alguns trabalhos na região para alguns produtores que todos, né, não tem nenhum produtor que não tenha ficado satisfeito até agora, né, com o nosso trabalho. E então a gente quer realmente trazer os resultados e deixar que os resultados falem por nós, né? Então vamos trabalhar muito forte aí nos próximos meses para fazer ela se tornar mais conhecida e
e levar, né, trazer Sim. essa solução e ajudar nesse processo de gestão aí dos produtores da nossa região. Legal que as demandas estão aí, né? O setor está pedindo por essas soluções, sem dúvida, para continuar desenvolvendo, crescendo, né? Então é muito legal saber que existe já essa realidade aqui na região e com potencial para desenvolver, né? Eu queria, Lili, antes da gente terminar, eu sei que a gente poderia explorar muitos outros pontos aqui, mas nós teremos novas oportunidades, se Deus quiser. Amém. Mas queria te fazer 2 perguntas finais. Você comentou já de algumas referências ao longo da sua trajetória, mas quais foram impactantes, assim, para você se tornar quem se tornou hoje, referência no segmento? Então, assim, acho que todas as mulheres que vêm aqui falam que a mãe é referência, né? Então não tem jeito, eu não posso fugir à regra. A minha mãe é uma grande referência para mim, de força, né? De realmente buscar a melhoria, né? Sempre. Legal. E assim, a gente se espelha em outras mulheres, né, que estão no agro, claro. Agora não me veio à mente ninguém assim para eu te falar, mas a gente sempre busca umas nas outras, né? Sem dúvida. Acho que umas nas outras, né? A Marielle, que esteve aqui, Perfeito. já, que é uma pessoa que eu admiro muito, né? Que está aí, a Ronara, que também já esteve aqui no SMCast, também é uma pessoa que eu admiro muito, que vejo que tem feito a diferença também, né, Legal, no setor, verdade. né, entre tantas outras, né, a gente tem a Dama do Agro aqui na região, né, de Unai, que é uma pessoa também uma mulher que também está aí firme, né, fazendo a diferença no setor. Então, assim, mas eu admiro muitos homens também, sabe, que fazem grandes trabalhos no agronegócio. Por isso que eu digo que a gente se complementa. Com certeza, sem então, dúvidas. assim, eu olho para todos e busco me espelhar naqueles que estão ali fazendo coisas relevantes, né? Isso Como é bom. você aqui com o SMCast, né? Que está aqui fazendo esse trabalho tão bonito e trazendo visibilidade para o agro cada vez mais, trazendo visibilidade para nós mulheres que estamos trabalhando e buscando melhorar, né, o agronegócio. Eu na minha área, que é a gestão, né, outras aí na área de desenvolvimento de produtividade, melhoria, né, nos aspectos de produtividade, tantas agrônomas, né, que passaram por aqui. Então, assim, eu busco me espelhar em pessoas como você, em pessoas que estão aí fazendo, né, o seu melhor e dando o seu melhor. Eu acho que é isso, a gente tem que dar o seu melhor em tudo que a gente fizer. Tudo quanto fizeres, faça como para o Senhor. Perfeito. Né? E é isso que eu busco fazer todos os dias do meu trabalho, é buscar fazer tudo que eu faço como para o Senhor. Porque Ele está vendo, né, tudo e Legal. é Ele que nos direciona para fazer por aqueles, né, que precisam na hora certa. Então, que Ele me direcione para auxiliar quantos produtores Ele trouxer para que eu auxilie, eis-me aqui, né? Que eu possa realmente ajudar, que eu possa realmente levar essas soluções e fazer a diferença nos negócios das famílias, né? Do agronegócio aí. Não, perfeito. É muito bom ver que está cercado de referências, isso é muito interessante, e principalmente porque elas começaram em casa, na família. Isso eu acho que é um diferencial sensacional, né? Sim. E para finalizar, eu sempre gosto de deixar a oportunidade para uma mensagem final. Quer seja para a nossa audiência que está acompanhando, quer seja para os seus familiares, colegas de trabalho. Eu queria te deixar à vontade para essa mensagem final e, desde já, antecipadamente, agradecer pela sua participação. Sensacional o bate-papo. Tinha certeza que valeria a pena conversar contigo aqui. Espero ter novas oportunidades, sem dúvidas, tanto no dia a dia quanto aqui novamente. Então, obrigado por aceitar o nosso convite. Ô, Léo, eu que agradeço demais, né, a oportunidade mais uma vez. Espero que a gente realmente tenha outras oportunidades na nossa convivência do dia a dia aí que a gente tem, né, que a gente possa juntos agregar aí o máximo possível. Perfeito. E sobre deixar uma mensagem, eu acho que é buscar a melhoria contínua na gestão, buscar a melhoria contínua para si mesmo. Acho que o desenvolvimento pessoal, eu não acredito em desenvolvimento profissional sem passar pelo desenvolvimento pessoal, sabe? Então, eu acho que isso vale para todas as idades, sem dúvida, todo gênero, verdade. Sabe? Então, acho que para a nova geração e para a geração que está passando o bastão, busque a melhoria contínua, busque ajuda, sim, né, especializada e continue fazendo principalmente produtor, que continue fazendo o que vocês fazem de melhor, que é alimentar esse mundo, né? Verdade. Então, eu agradeço a oportunidade de poder também estar
tá no agro, né? Poder fazer parte desse setor tão relevante e que eu admiro e tenho orgulho de dizer que eu faço parte do agro do nosso país, do nosso Brasil. Que legal, Lília. Fantástica história. Nós que agradecemos. Em nome da SM Tratores, quero te agradecer por nos permitir contar um pouco dessa história aqui fantástica. E, enfim, nos vemos em novas oportunidades em breve. Muito obrigado mesmo, tá? Muito obrigada, Léo. E a todos vocês que nos deram o privilégio de acompanhar até o final desse bate-papo aqui, agradeço demais e reforço o convite. Se inscreva no canal do YouTube da SM Tratores, acompanhe todos os episódios que a gente vem trazendo aqui, buscando agregar conteúdo para o setor do agronegócio. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até o próximo episódio do SMcast. Grande e forte abraço.